Quantos casais vocês conhecem? Quantas famílias vocês conhecem cujos casais eles vivem muito, muito mal? Todo mundo vê, todo mundo sabe disso, mas eles não se separam em nome dos filhos, em nome do bem-estar dos filhos, em nome da família. Eu sou Estela Zulay, palestrante TEDx, escritora best-seller, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental, jornalista e educadora parental. E hoje eu quero falar aqui com vocês, aproveitando esse caso da Ana Hickman, gente, que tomou conta das mídias e tá todo mundo falando sobre isso, trazer à tona um tema que é a questão das brigas de casal. As brigas de casal, ou casais que vivem num ambiente sem amor, sem respeito, onde isso já virou rotina. A maior vítima, por pior que seja a agressão sofrida por qualquer um dos lados, são os filhos. Sempre, gente. E muitos pais, às vezes, acreditam que estão preservando o bem-estar desses filhos, permanecendo casados em uma relação, às vezes, abusiva, tóxica, sem amor, e isso não é certo. Sem fazer qualquer apologia ao divórcio, bem longe disso, né? Acho que a gente tem que ter o bom senso e saber também que precisamos procurar ajuda, porque senão o resultado é muito pior do que a gente pode imaginar, ou às vezes a gente nem imagina o prejuízo que a gente está causando para os nossos filhos, achando que está preservando eles, né? Então eu queria elencar aqui, nesse vídeo, alguns dos prejuízos que, com certeza, crianças que vivem num ambiente tenso, hostil dentro de casa, que presenciam essas brigas. E eu vou falar para vocês, gente, aqui o caso da Ana Hickman, ele veio à tona porque chegou já num extremo. Com certeza, durante anos já vinha acontecendo outros tipos de agressão e até de abusos para chegar nesse limite, né, que já foi ultrapassado e passou pro lado físico. Eu falo que sempre tudo aquilo que vai pro lado físico, que é fácil da gente ver, é muito fácil da gente mensurar, da gente se impactar com aquela imagem ou com a história, né? Se comover com a história. Mas, por exemplo, o silêncio é uma forma de agressão muito cruel, né? Então, aquele casal que resolveu não se falar mais em casa porque não tem mais nenhuma conexão, senta na mesa quieto, para não discutir, né? Que já se distanciou, que tá ali só pra forma, que tá ali só pra sociedade ver. Gente, isso é uma agressão individual, uma agressão para a família e uma agressão muito grande para os filhos, que causam um impacto muito negativo. Tem o abuso psicológico, tem o abuso emocional, tem aquela coisa de você minar a autoestima do outro, sempre desfazer, nada tá bom, ou tem aquela fala desrespeitosa mesmo, né? Que ultrapassou já aquela linha tênue da intimidade. Então, existem várias formas de agressão que vão, muitas vezes, evoluindo se ela não é tratada no começo. E os tipos de prejuízo, eu brinco, gente, costumo falar que às vezes tem pais que acreditam que existe uma acústica na casa onde os filhos não escutam as brigas homéricas que eles têm, às vezes, só porque os filhos estão no quarto e eles estão em outro ambiente da casa. Gente, os filhos sabem tudo o que está acontecendo. Desde a briga homérica que vocês tiveram na sala, eles escutam absolutamente tudo, e até mesmo aquilo que eles não escutam e não é falado. Muitas vezes eles crescem e depois já adultos verbalizam para os pais muitas coisas que eles lembram de infância ou da pré-adolescência, que eles viam que acontecia em casa, e que os pais ficam chocados quando percebem que, nossa, vocês sabiam disso, vocês viam isso. E viam, gente, os filhos sabem tudo, e tudo causa um impacto muito grande neles. Então, só rapidamente, assim, alguns dos prejuízos que isso pode causar na formação de caráter deles, na personalidade deles e nas futuras escolhas deles. Então, primeira coisa, pais que brigam muito, que criam um clima tenso em casa, hostil, aqueles filhos vão crescer inseguros. Por quê? Porque os adultos da casa, os responsáveis por eles, eles são o chão, são o alicerce, são a referência para eles, né? São as pessoas que deveriam fornecer ferramentas para que eles pudessem construir essa segurança. E a partir do momento que aqueles pais estão ali perdendo totalmente o controle das próprias emoções, passando dos limites,
limites. Isso faz com que os filhos sintam medo. Medo paralisa, medo traz muitas inseguranças, medo faz com que aqueles filhos se questionem, medo faz com que eles questionem a capacidade deles, porque se os pais não são capazes, imagine eles. Né? Então, se os pais não são capazes de lidar com frustrações, se não sabem dialogar em questões delicadas, imagine eles. Se os pais não conseguem ter essa autogestão das emoções, imagine eles. Então, esse medo que vai gerando dentro deles, né? O medo de perda, o medo de falhar, o medo de ter que enfrentar esse tipo de violência e agressão, essa hostilidade, vai criando uma falta de confiança, uma insegurança muito grande nos filhos. Outro ponto é a própria agressividade, né? Afinal de contas, nós somos referência e exemplo para os nossos filhos. Então, aqueles filhos, às vezes, vão ter uma fala agressiva, vão ter um comportamento mais agressivo, ou vão ser aqueles filhos mais rebeldes, ou vão ser aqueles filhos, gente, como eu disse, o silêncio é uma forma cruel de agressividade. Vão ser aqueles filhos super quietos, fechados no mundo deles. Isso é uma forma de agressão à sociedade, uma forma de agredir os pais. O silêncio é muito agressivo, né? Então, eles podem usar desse silêncio que os pais usam em casa como uma forma de agredir as pessoas ao redor deles, tá? Então, primeiro, a insegurança, segundo, a agressividade, terceiro, referências distorcidas. Eles não vão saber o que é um relacionamento saudável, né? Não vão saber o que é um relacionamento saudável entre um casal, não vão saber como é que se resolve problemas. Todas as referências deles vão estar distorcidas, inclusive sobre o papel de adultos, porque muitas vezes os filhos acabam assumindo essa responsabilidade de serem os maduros da casa que vão ali dar conta da falta de condições emocionais dos pais. Então, olha só, falta de referências, papéis invertidos, isso também é um prejuízo muito grande para o processo de formação de caráter daqueles filhos. E, por fim, a culpa. Por mais que eles não sejam, na grande maioria das vezes, os motivos das brigas dos pais, às vezes são, sim, os filhos acabam sempre se sentindo culpados desse mau relacionamento do casal, desse mau funcionamento da família. Eles têm uma imaginação muito fértil, né? E as crianças, principalmente, elas sempre acham que elas são os responsáveis e acabam carregando, muitas vezes, uma culpa para o resto da vida que precisa ser tratada. Esses são somente, gente, alguns dos prejuízos, né? Que esses filhos podem sofrer. Então, qual a minha dica? Se você percebe, gente, que a sua relação não está saudável, não deixe o barco correr, porque não vai melhorar sozinho. Não deixe o tempo passar, porque o tempo não vai curar. O tempo, ele vai criar feridas muito maiores. Então, ou você busca uma ajuda profissional, ou você realmente busca um caminho onde você possa se sentir uma pessoa mais feliz, porque não existe nada mais importante para os filhos do que uma mãe feliz, do que um pai feliz. Então, duas pessoas infelizes convivendo dentro de uma casa tóxica, de uma casa agressiva, não faz bem para os filhos, gente. Vocês não estão fazendo nenhum favor para os filhos de vocês. Então, não tenham vergonha ou medo de buscar ajuda assim que vocês começarem a sentir que perderam o controle da situação. Não tenham vergonha de buscar ajuda. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos vulneráveis, todos nós passamos por momentos difíceis, onde a gente às vezes perde um pouco, né? Claro, né? Todos nós vamos perder o dia, o controle, a paciência, mas se isso se tornou uma constante na relação, se isso se tornou o ambiente da sua casa, monopolizou o ambiente da sua casa, com certeza não está saudável, com certeza não está sendo bom para os seus filhos, e as consequências são graves, são sérias e às vezes levam uma vida inteira para se curar. E outra coisa que eu quero falar, que só aproveitando o gancho, né, os filhos são sempre as maiores vítimas desses desentendimentos dos pais, dessa falta de maturidade, de posicionamento das figuras adultas, principalmente quando eles se separam. Então, muitos pais acabam usando os filhos, tanto casados, né? Ah, olha, meu filho gosta mais de mim do que de você, filho me protege, filho está do meu lado. E quando se separam, isso é 10 mil vezes pior, gente, para aqueles filhos. A confusão é muito grande. Então, se a gente quer
ter uma vida mais saudável. Tanto se fala hoje sobre bem-estar, sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Começa em casa. Começa com a gente assumindo responsabilidade pelas nossas emoções, pelo nosso crescimento, desenvolvimento, pelo nosso amadurecimento. E entendendo que os nossos filhos são nossa responsabilidade e que não é brincadeira. A gente não pode brincar porque o assunto é muito, muito sério. Então, vamos aproveitar essa oportunidade do caso da Ana Hickman para fazermos uma grande reflexão e talvez mudarmos um caminho aí que pode estar bem tortuoso e que pode trazer consequências bem graves para nós e para os nossos filhos.